Paz do Senhor, meus irmãos, a paz. Olha, passando aqui para deixar um comentário aqui, eu vou ser bem breve, tá? E quero deixar aqui um comentário, primeiramente dizer para os irmãos o seguinte: eu não estou aqui contra nenhum tipo de igreja, nenhum tipo de religião, de templo formado por mão do homem. Todo mundo sabe que Paulo é o mesmo apóstolo Paulo que falou que tem que congregar, é o mesmo apóstolo Paulo que disse assim, ó, congregar que ele fala é reunir, tá? Não é numa igreja não, é se juntar. Ler o texto e a tradução da exegese do texto. Quando Paulo fala que temos que congregar, não é dentro de uma igreja, é se reunir nas casas, como a igreja era, tá bom? Até porque as 7 igrejas da Ásia não existem mais, tá? Então eu quero dizer para você o seguinte, foi me perguntado aqui se eu já vi adultério dentro da Deus Amor, como eu era de lá, tá? O seguidor aqui do canal pediu sigilo pelo nome, que também pertence a Deus Amor, ainda me perguntou se realmente isso é verdade e tal. E pediu para me responder aqui no canal. Porque as pessoas gostam, irmão, aqui do conteúdo, graças a Deus, né? Não da fofoca, mas da verdade. Eu não estou aqui para ser fofoqueiro, porque eu não preciso ser isso, tá? Tem pessoas que criticam minha barba, o meu cabelo. Em vez de você estar criticando a minha barba, meu cabelo, olha para Jesus, tá? Porque Jesus também era barbudo e cabeludo, embaixo da história dos israelitas, dos judeus. E mas Paulo falou que o homem andar cabeludo é desonra. Paulo falou para a igreja de Corintos isso aí. E vai ler a tradução do texto. Tem nada a ver porque se fosse assim, Sansão também não teria, tá? Aquele poderio todo, porque estava nas suas 7 tranças no seu cabelo longo. Como que Deus condena uma coisa e descondena a outra? Não dá para entender, é uma confusão, né? Falta de conhecimento. Oséias 4,6 mata muitas pessoas. Porque lá em Oséias 4,6 fala assim, ó, por falta de conhecimento o meu povo morre, meu povo é mal instruído. Gente, salvação é você praticar o que é a palavra de Deus. O que é praticar a palavra de Deus? Amar o seu próximo, ser fiel, comprar e pagar, não falar mal do seu próximo, fazer fofoca com o seu próximo, não julgar o seu próximo pela aparência. Deus não olha para a aparência, Deus vê o que está dentro do coração do ser humano, mas vê o que está dentro do coração não é a roupa por fora não, é o que está dentro, porque tem gente que tem uma embalagem bonita, que nem os fariseus, Mateus 23 ao 24, 25, 26, por fora parecem ser bonitos, com aqueles roupão até o pé, mas o coração é sujo, entendeu? Querem se aparecer. Deus não olha para a aparência, Deus olha para dentro do ser humano. Então a gente tem que aprender isso. Sim, vou responder aqui o seguidor do canal, que ainda está na Deus Amor, que me pediu para falar. Gente, olha, existe adultério sim. Quando me converti na Deus Amor, uma irmã, que era obreira da igreja, ela limpava a igreja todo dia, 4 horas da tarde, e o dirigente da igreja se esqueceu, tá? Por quê? Só pode ter sido, né? Esqueceu ou errou o dia, né? Marcou com a irmã casada, o dirigente era casado, tá? Não sei se ainda é. E ali então uma irmã assanhada, esposa do obreiro, né, e o pastor da igreja, Deus Amor, estava fazendo vulco-vulco dentro do banheiro da igreja. A igreja era em cima, tá? Eu tinha 1 ano de convertido na IPDA e esse pastor foi pego junto com a obreira dentro do banheiro da igreja por essa irmã. Sem querer ela viu. E foi um escândalo danado, ele pediu para não falar para a direção da igreja. Na época, quem dirigia a igreja sede era o presbítero Zilton, tá? E deu um pega para capar danado. E eu, né, fiquei sabendo disso, mas não me abateu, continuei seguindo a Cristo, entendeu? Essa igreja era vítima de adultério. Entrava outro dirigente, o dirigente que vinha também passava um tempo, caía com uma irmã da igreja. E assim sempre foi. Teve um que estava com 4 irmãs, tá? Foi revelado até no monte, por uma pessoa que subiu o monte com a gente, por uma irmã da Assembleia de Deus. Foram 3 irmãs que entraram para o nosso grupo pedindo para entrar para orar. E quando foi no final da oração, né, que teve o louvor lá e tal, e a parte das revelações, ela entregou, sem conhecer o nosso dirigente, ele não estava presente, quem estava presente era o vice dele, era o auxiliar dele, e ela entregou para o auxiliar: o seu pastor está em adultério, está com mais de não sei quantas mulheres lá dentro da igreja, entendeu? E realmente ela falou, ele vai ser desmascarado, a pessoa que está saindo com ela vai falar no meio do púlpito, no meio da igreja. E a irmã entrou no meio do corredor da igreja, a igreja cheia, falando, que tinha ido pro hotel com ele, estava com um relógio que ele deu de presente, ele era casado.
E a esposa dele estava presente no púlpito, tá? Na igreja. Então, irmãos, são coisas que ficaram aí na história. Por mais que pregue santidade, por mais que pregue doutrina, sempre vai ter, irmão, um problema. Por exemplo, o próprio Davi Miranda, todos nós sabíamos, né? Porque eu entrei para Deus Amor em 1994. Então, em 1996, eu já estava pregando a palavra. Em 97, já estava mais no auge, tá? Meu nome era citado na rádio, tá? Já cheguei a fazer participação nas rádios Deus e Amor. Eu falava na locução da rádio Deus e Amor, participava do programa de vez em quando, tá? Depois que eu fui dirigir sede também, eu fazia programa de rádio de vez em quando, eu participava da Rádio Capital. Enfim, eu tenho até gravações, tá, comigo. Tá? Um dia eu vou colocar aqui tudinho como começou minha carreira na IPDA. Eu não tenho o que falar dos membros, tá? Não tenho o que falar dos membros. Mas a nata da Igreja de Deus e Amor, a maioria, 80% é corrupto. 80%, irmão. Teve um pseudo que escreveu, esse ex aí falando, não sei o que. Irmão, não estou falando mal da igreja. Eu estou falando aquilo que eu vi, que eu presenciei, que eu sei que é verdade. Eu tenho provas. Inclusive eu tenho um DVD, que eu já passei pro pendrive. DVD não, um CD, né? Que eu gravei, tá? Coisas que foram conversadas pelo telefone, por pessoas grandes, que eu não vou citar aqui o nome, tá? E vocês não têm noção como é que funciona a corrupção aí dentro. Vocês não têm noção. Essa disputa aí de cadeira de Davi Neto com a diretoria, isso tem uma jogada, irmão. Tem manobras aí dentro. Então, sempre vai ter... Por exemplo, tem pastores que pegavam o dinheiro da ceia e iam cheirar cocaína. Iam pra farra. Isso eu sei. Entendeu? Eu ficava pensando, meu Deus, eu chegava do trabalho, ia pra dentro da igreja pregar. Eu saía da empresa que eu trabalhava, ia pra dentro da igreja pregar. Auxiliava o pastor, era auxiliar de pastor, às vezes eu ficava como segundo, tá? Depois que eu vim dirigir sede, depois de muito tempo que eu nem queria, quem me colocou foi as conselheiras da época. O senhor não tem corrupção, o senhor não tem nome sujo com nada, a gente quer botar o senhor, aceite, entendeu? E eu fui porque eu queria ganhar almas para Jesus, nunca me beneficiei de nada de igreja. Então, para o vídeo não ficar longo, eu estou respondendo que sim, mas irmão, todo mundo erra, o ser humano erra. O que vai nos levar para o céu? O amor ao próximo. O que vai nos levar para o céu? É ser fiel, não importa se está congregando numa igreja. A igreja não vai te salvar. Entendeu? Eu fiquei 26 anos sofrendo. Se eu falar que... Sofrendo como assim? Sendo perseguido pela própria direção da igreja. Sendo perseguido por pessoas falsas, corruptos, que queriam propina, não dava. Sendo perseguido... que eu vi o erro deles e não podia falar nada, já foi ameaçado de morte dentro dessa igreja por um pastor que já viajou um monte de países. Ele me chamou porque ele pegou a tesoureira, tá? Ele tinha um caso com a tesoureira, ele era casado, ele fez um filho de uma menina de 16 anos de idade, engravidou a menina, largou a menina de lado, a menina ficou com um filho sem o pai, tá? Eu apresentei em cima do púlpito sem saber que ele era o pai, depois vim saber pela própria família da pessoa, né, pela própria mãe da criança, pela própria mãe da menina e os pais. São coisas que vocês não vão saber nunca. Eu vim aqui revelar isso aqui, não é para escandalizar a igreja, porque não tem santidade, não existe isso, é mentira, irmão. Nós temos que buscar Deus e nos santificar, mas o santificar aqui não é maltratar os outros, apontar a vida dos outros, falar mal porque a irmã passou um gel no cabelo. Eu me lembro que as irmãs que eram assim, o cabelo mais crespo, quando passavam um gel, era disciplinada, porque achou que passou Enê. Todo mundo sabe que eu não estou mentindo aqui. As irmãs que tinham um cabelo maior, porque não podia cortar, então as pontas ficavam trançadas lá embaixo. Não poderia nem cortar um pedaço do pontinho do cabelo, porque dizia que vai para o inferno. Entendeu? Eram disciplinadas, se não tivesse com a anágua por baixo, eram disciplinadas. E essas aí, a maioria, que eram santarrona, saiu com o pastor. O pastor dava em cima. Não estou julgando não, eu vi com meus olhos confusões e confusões. E eu ali permanente. Eu ali sempre com Jesus. Mas por que o senhor saiu? Eu saí porque eu cansei de ficar dando um soco em ponta da faca, irmão. Tem hora que a gente cansa. Poxa, por exemplo, será que eles me aceitariam com essa barba aí? Isso aqui é vaidade? Não, eu sou homem, eu sou macho, eu sou hétero, tá? Será que eles me aceitariam com essa barba? Não, iam começar a me julgar. Mas pior não é a barba, o pior é a língua. O pior é aquilo que a pessoa mostra ser o que não é. Entendeu? A gente tem que ser autêntico.
A gente tem que ser fiel à palavra de Deus. A palavra de Deus fala em Tiago, capítulo 1, versículo 27, que o verdadeiro evangelho puro, imaculado para com Deus é este, que cuidamos dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, tá? E dos estrangeiros desse mundo. E não se corrompa com esse mundo. Então eu tenho que me cuidar primeiro, tá? Eu tenho que amar o meu próximo. Eu tenho que fazer aquilo que Deus quer. Erro toda a igreja vai ter, não tem igreja perfeita. Agora, se eu for falar para vocês que Deus não habita lá, e é verdade. Atos 17, 24, 25 e 26. Deus não habita em templos levantados por mão de homens. Deus habita dentro do coração de cada um que ama-o. Porque até isso aí vai acabar, os templos vai ser perseguido. A igreja vai ser perseguida. E nós vamos ter que adorar no monte, vamos ter que adorar em casa, como foi na pandemia. Então não se apegue a pastor, não se apegue a um homem, não se apegue a líder, se apegue a Cristo. O líder está ali só para dirigir a igreja. Enquanto Deus for com o líder direitinho, entendendo o povo, amando o povo, tudo bem. Mas vai continuar errando. Todos erraram, só Cristo não errou. Então, tinha muito escândalo, até hoje tem. Muita coisa que vocês nem sabem, entendeu? Enfim, espero ter te respondido. Peço que você deixe seu like, seu joinha. E lembrando, não estou aqui para manchar a igreja de ninguém, não estou aqui contra Deus e amor, estou aqui revelando o que eu vivi. E eu tenho o direito de falar, porque eu fiquei muitos anos dentro dessa igreja e sofri pra caramba. E depois Deus abriu meus olhos e falou, ó, chega, vai, segue teu caminho comigo e vamos. Estou de pé até hoje, graças a Deus. Que Deus abençoe vocês. Segue o canal aí e se inscreva com a gente aí, tá bom? Para que a gente possa continuar sempre trazendo um conteúdo. Você que quer uma resposta, pode escrever aí no comentário. Ó, eu quero perguntar isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá bom? Pode fazer sua pergunta que eu vou estar aqui respondendo, fazendo um vídeo aqui no canal. Deus abençoe, fique na paz.